este vídeo, olha como a Rua Netuno ficou. Ela é no bairro Escola Agrícola, em Blumenau. Rua Netuno. Foi... Ouça só. Segura aqui. O carro vai. Sai! Sai! Essa é uma imagem e um áudio que está se repetindo desde o meio-dia, um pouco antes até desta meio-dia, quando de fato isso aconteceu. E quando as autoridades falavam, já desde o princípio das chuvas, lá em outubro, olha, cuidado para você que mora nas encostas, você que mora perto dos morros, em cima, no topo, cuidado, cuidado, mais cuidado, porque o sol está encharcado. Vamos lá, gente, está falando de 500 e poucos milímetros de chuva, que tudo isso caiu em 30 dias e vai completar 30 dias amanhã. E mais detalhes. Você sabe qual que é a média de chuva para o mês que passou, outubro? Era de 130 milímetros. Nós chegamos a 440, 450 milímetros somente no mês de outubro. E agora, que nós estamos aí no mês 11, estamos no terceiro dia hoje, ainda a se completar até a meia-noite do mês de novembro, nós estamos já com 100 milímetros de chuva. De ontem para hoje, ou seja, em 24 horas praticamente. Então, quer dizer, não dá, né? O solo está encharcado e esse barro todo veio nessa velocidade toda, essa lama toda, porque veio lá de cima, não foi no comecinho ali, não. Começou a cair na beirinha, não, na beiradinha, não, é lá de cima. E a gente está ao vivo, atenção, ao vivo, é o Tribunal do Povo, vem comigo, ao vivo. Vamos agora à situação de momento. Põe a Cláudia Vera Plett na tela com a participação do Felipe Andrade, né? Nas imagens. Cláudia, você está aí na Rua Nepomuceno, é Rua Netuno. Rua Netuno, no bairro Escola Agrícola, como é que está a situação nesse momento aí? Oi, Alexandre José, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Exatamente, a gente vê a situação do momento aqui na Rua Netuno, ela é transversal com a Rua Ursa Maior, aqui no bairro Escola Agrícola, e a gente vê realmente a situação desse momento, dos deslizamentos de terra que aconteceram por aqui nessa manhã. A gente acabou de ver o momento em que esse deslizamento é registrado e agora a gente vê a situação atual. Diversas casas atingidas, a gente vê nas imagens acima que os portões de algumas residências foram levados, muitas árvores, muita sujeira também nesse local que foi atingido hoje pela manhã aqui do bairro Escola Agrícola. Uma situação bastante complicada mesmo. A gente conversou com alguns moradores que estavam por aqui, inclusive moradores que estão bastante abalados. Alguns não quiseram nem falar nesse momento com a gente, justamente por conta aí de toda essa situação que eles viveram. Foram retirados daqui desse local com a ajuda da Defesa Civil aqui do município, que está no local. O Corpo de Bombeiros também está no local com o sargento, que eu vou chamar aqui nesse momento, sargento Schmidt, que está aqui prestando todo esse apoio, né, sargento? E justamente falando também um pouquinho dessa situação desse local, né, sargento? Conta pra gente, vocês estão aqui, vão permanecer aqui por conta aí da possibilidade de que ocorram novos deslizamentos. Boa tarde. Então, a gente tem uma condição bastante importante de um novo deslizamento acontecer, então a gente fez a evacuação dos imóveis, os moradores foram retirados, os animais domésticos, para a gente poder aguardar-se melhor o tempo e a gente tem condições de começar a liberar esses imóveis. Defesa Civil também presente no local, o pessoal da Geologia também fazendo avaliação. No momento não há muito que possa fazer, a não ser abandonar os imóveis mesmo. Sargento, mais ou menos quantas pessoas que foram retiradas daqui? São famílias? Quantas casas mais ou menos atingidas? A maioria das pessoas já não estava em casa, né, pessoal? As casas estavam sem os habitantes e em torno de 25 pessoas a gente auxiliou a saírem por outros meios, que não havia, porque havia um comprometimento bastante importante. Essa região existe então a possibilidade de novos deslizamentos? Como é que está a situação por aqui? Então, a rua é uma rua sem saída, ela termina numa elevação, é uma inclinação aí de uns 90 graus. É bem importante o risco de um novo deslizamento, de um novo escorregamento dessa encosta. Lá no alto ainda tem outros imóveis que também já foram evacuados, né, e esse material todo ele vai correr pela rua e pode atingir os imóveis, vai acabar invadindo, derrubando o muro e invadindo os imóveis. Nessa manhã a gente não teve feridos nessa ocorrência? Não tivemos feridos. Essa é a notícia boa, né? A maioria das pessoas ou não estava ou saiu por conta própria e os demais a gente auxiliou na saída e não tivemos nenhum ferido. Essas pessoas são encaminhadas aí para abrigos, elas foram levadas aí para casa de familiares, quem estava ainda aqui nas residências, pessoal sendo comunicado? Então, ninguém solicitou abrigo, as pessoas foram para casa de familiares, né? Até que a condição de normalidade seja restabelecida.
Na nossa cidade, a gente sabe que a Defesa Civil, inclusive, até trouxe a informação que já atendeu mais de 100 ocorrências só de deslizamentos, e acredito que em toda a cidade vocês do Corpo de Bombeiros também estejam sendo bastante solicitados aí nesse momento. Né? Então, já no dia de hoje a gente atendeu esse é o 4º escorregamento de encosta nas diversas regiões da cidade, o que indica uma condição de saturação do solo pela água bastante significativa. Então, todos os locais estão sujeitos a que ocorra essa situação. O morador tem que observar o seu terreno em busca de rachaduras, grande volume de água, inclinação de árvores e postes, para abandonar o imóvel assim que tiver um sinal desse. Sargento, muito obrigada pelas informações. Alguma orientação agora para a população nas próximas horas? Os números de emergência, claro, a gente sempre deixa o alerta. Então a gente está com uma condição de chuva, a previsão é de que hoje isso se encerre, então para poder voltar à normalidade. Mas o período é um período chuvoso mesmo, deve chover mais. Obrigada, Sargento, pelas suas informações. A gente segue acompanhando toda essa situação, já aqui, de acordo com a estimativa da Prefeitura aqui de Blumenau, até às 18 horas de hoje, a gente deve ter o nível do rio Itajaí-Açu chegando a 8,90 metros, então próximo dos 9 metros. Às 3 horas da tarde, passando também dos 8,40 metros, e aí essas são aí as primeiras estimativas aqui da cidade de Blumenau. Como a gente disse, a Defesa Civil já informou que já registrou mais de 100 ocorrências de deslizamentos. A gente vem mostrando também durante toda a nossa programação e vai continuar mostrando aqui no Tribuna do Povo. E olha, Alexandre José, essa é a situação de momento. A gente vê até alguns brinquedos de crianças aí no meio da rua, os moradores realmente bastante assustados com toda essa situação. A maioria deles já não estão aqui nesse momento, mas a gente conseguiu conversar ainda um pouco antes com alguns moradores que estavam saindo rapidamente por aqui, justamente aí por conta, claro, de toda a chuva que ainda está acontecendo nesse local. Os moradores já estavam saindo correndo daqui. A gente conseguiu conversar com alguns deles bastante abalados, assustados com toda essa situação. Felizmente, como disse o Corpo de Bombeiros, felizmente a gente não teve ocorrências mais graves, não teve aí nenhum ferido, mas é claro, essa situação a gente segue acompanhando por aqui. Alexandre José, eu volto com você.